Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 3 do curso gratuito Fisioterapia Domiciliar na Prática. Gabriel Gonçalves aqui, estamos ao vivo e eu já estou recebendo ali a boa noite de todos vocês aqui no chat dos profissionais que escolheram persistir, dos profissionais que escolheram fazer a diferença, que se comprometeram com esse treinamento, que se comprometeram com essa jornada e que escolheram viver do seu próprio negócio domiciliar particular. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês, donos das próprias empresas de domiciliar de vocês. Cara, isso é muito forte. Eu me lembro a primeira vez que eu abri o meu CNPJ, que eu realmente abri a minha empresa de domiciliar. Por quê? Porque quando vocês começam a ganhar mais de 10 mil reais por mês no domiciliar, é recomendado que vocês abram uma empresa de domiciliar. É recomendado que vocês tenham uma empresa porque vocês irão pagar menos impostos, vocês terão o seu INSS, vocês terão toda essa questão burocrática contábil mais organizada para o momento atual que você está vivendo. E aí eu comecei a pensar, caramba, eu sou dono de uma empresa, sou empresário. Então, quando a gente vira essa chave de, além de ser fisioterapeuta, ser dono do nosso próprio negócio, fazer a nossa agenda, gerar o nosso faturamento, ter as nossas metas, desbloqueia um negocinho aqui na nossa cabeça. Vira uma chave. A gente tem uma nova visão. A gente constrói uma nova mentalidade e, consequentemente, a gente assume novos desafios. Quem aqui, no ano de 2026, quer ser dono do seu próprio negócio domiciliar, particular, lucrativo, de referência aí na sua cidade? Coloca eu ali no chat. Porque nos últimos dias eu venho vendo vocês colocando eu para muitas coisas que eu propus para vocês. Eu vi vocês colocando eu para crescer na assistência domiciliar, mudando a realidade de vocês atualmente, agora vivendo do seu próprio negócio domiciliar particular, lucrativo e de referência. Eu vi vocês ontem escrevendo no chat várias vezes, a meta que vocês gostariam de alcançar nos próximos 12 meses. Eu vi ontem. Tá lá no chat, no replay do chat, né, Suelen? Eram muitas mensagens de profissionais que realmente estão buscando transformação, que entenderam que dentro dos modelos tradicionais, cara, não tem nada que nos entrega algo com potencial de superar a marca dos 10, 15, 20 mil reais de faturamento nos próximos 12 meses, sem que você tenha riscos de quebrar, de fazer um investimento maior do que você poderia fazer, de ter que abrir uma clínica, de ter que abrir um consultório que exige um investimento inicial e que com certeza não é trabalhando em um hospital, não é trabalhando para outras pessoas que você vai alcançar esses resultados. A única forma, o único caminho é esse que eu estou propondo para vocês. E para aqueles que seguirem esse caminho, olha, a satisfação profissional é incrível. Hoje eu estou completando já 11 anos de fisioterapeuta domiciliar. Eu me formei em 2015, comecei a atuar em 2016. Então eu estou com 10 anos aí de atuação, indo para o 11º ano. Muitos pacientes atendidos, muitos pacientes, crianças, adultos, idosos, pessoas que me mandam mensagem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, conexão, networking, muitos profissionais me indicando. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. Eu não quis ser um fisioterapeuta domiciliar que faz um bico. Um fisioterapeuta que faz um bico. Eu realizo alguns atendimentos domiciliares. Um profissional que não é reconhecido por aquilo que faz, que é um profissional generalista, que é um profissional que ganha pouco, que é reconhecido por, ele é legalzinho, ele tem um preço bem legal. Não. Eu quero ser reconhecido por ser bom. E para ser bom exige decisão. Caio já tá por aí, Carla já tá por aí. Carla falou que vai vir para cima, que tá pronta, né?
Milena tá por aí também, que estava em todas as aulas. Obrigado pela confiança de vocês. Hoje será um dia, um marco importante de novos profissionais que tomarão a decisão de trabalharem junto comigo. Nós seremos tipo sócios junto ao crescimento do seu negócio. Quem aí quer ser meu sócio no crescimento do negócio de vocês? Conta aí. Quem gostaria de ser meu sócio e ajudar nesse processo de profissionalização da assistência domiciliar? Sendo você aí uma referência. Uma pessoa que quando as pessoas pensam assim, ó, quem é um fisioterapeuta domiciliar bom na minha cidade? Eles vão lembrar do nome de vocês. Eles vão lembrar de vocês. É isso que a gente veio fazer aqui hoje. Então hoje nós vamos ter o nosso sorteio da mini bike. Hoje nós teremos a abertura das vagas de forma relâmpago da formação Fisioterapia Domiciliar Master. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu fiz para alcançar os meus primeiros 10 mil reais de faturamento na assistência domiciliar. Eu quero mostrar para vocês essa jornada que eu venho percorrendo desde 2016, quando eu fiz o meu primeiro atendimento. E hoje, com uma empresa que fatura mais de 50 mil reais, eu estou falando só da empresa de domiciliar, não na nossa empresa de educação. Porque nós temos dois braços dentro da nossa empresa. Nós temos o braço de fisioterapia domiciliar, com a minha agenda e com a agenda do meu time. E nós temos nosso braço de educação, que conta com cursos presenciais e cursos online. Então, hoje eu sou um empresário dentro da fisioterapia. Além de ser realizado como fisioterapeuta, eu entendi que para mim jogar um outro jogo, para mim viver uma outra realidade da fisioterapia, eu não podia ser somente fisioterapeuta. Vocês aqui precisam ser fisioterapeutas e empresários, Gabi. Você precisa ser as duas coisas. Porque você tem que saber gerir a sua carreira, você vai ter que tomar boas decisões, você vai ter que empreender para que você não seja dependente do sistema. Porque o sistema, ele está quebrado. A Unimed está quebrando, os principais planos de saúde estão quebrando, o modelo tradicional de saúde está quebrado. Ou a gente entende isso e nos posicionamos dentro de um serviço à prova de crise, ou a gente vai passar dificuldades. Ou a gente vai ter dificuldade de crescimento. Faz sentido isso para vocês? Eu tô falando sério, porque nós estamos aqui entre profissionais. O que eu tô falando faz sentido para vocês? Vocês concordam comigo? Vocês também estão tendo essa visão que eu estou trazendo para vocês? Vocês também estão enxergando o mercado de fisioterapia dessa forma? Porque eu acho que muitos fisioterapeutas não estão vendo isso. Eu acho que muitos fisioterapeutas não enxergaram isso ainda. Mas eu preciso saber se vocês que estão ao vivo aqui comigo já enxergaram isso também. Se já enxergaram que esse modelo antigo da área da saúde não favorece o fisioterapeuta, eles não estão ligando para a gente. Eles não estão ligando para a qualidade. Sabe o que eles estão ligando? Para número de atendimentos numa tabela. É isso que eles estão se ligando. Ah, quantos atendimentos foram feitos? 60, 70, beleza. Melhorou, não melhorou? Fez, não fez? Não é o foco na qualidade, muito menos na remuneração. Não é o profissional que recupera o paciente mais rápido que é melhor remunerado. Não é. É o profissional que faz mais atendimento que é melhor remunerado. Porque quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Então existe um ciclo vicioso na fisioterapia de que eles querem que os pacientes fazem cada vez mais atendimentos. E é tudo que eu não quero para os meus clientes. O que eu quero é que os meus pacientes melhorem, recebam alta e sigam para a vida deles. Sigam para a vida deles satisfeitos com o trabalho que fizeram comigo. Essa é a grande diferença de um empresário que se importa com o seu nome, porque quando vocês estão atendendo, é sobre o nome de vocês. Indiferente se você está trabalhando na clínica da Joaquina, da Maria, não importa. É vocês. Vocês estão ali. Então vocês estão construindo o nome de vocês.
E quando vocês se inserem nesse tipo de negócio, de modelo de negócio, o foco não é ser lembrado por resultado. Assim como vários fisioterapeutas a gente escuta falando assim: eu fiz tantas fisioterapias e não melhorei. Não melhorava, o meu profissional me colocava lá, tinha vários pacientes para atender e as pessoas falam mal. Só que elas não estão falando mal só da fisioterapia, eles estão falando mal de você. Que está seguindo essa manada. De quanto mais atendimentos, mais dinheiro. E quando a gente pensa, eu sou empresário, eu sou dono do meu modelo de negócio, o que eu quero construir? Eu quero construir resultado. Porque quanto mais resultado eu construo, mais eu recebo indicação, mais eu transformo na vida das pessoas. E você vai transformar para o resto da vida, porque sempre vai ter gente querendo contratar o teu serviço. É uma diferença enorme quando você constrói essas mentalidades. A gente acha que sabe ser fisioterapeuta, mas não nos ensinaram a fazer isso. Não nos ensinaram. Ninguém falou sobre isso dessa forma com a gente. Ninguém falou sobre isso com a gente dessa forma. Então, ou a gente muda essa nossa cabeça e começa a ver dessa forma a fisioterapia, ou a gente vai continuar vivendo uma fisioterapia desvalorizada. Essa é a verdade. E eu estou mostrando aqui para vocês. Nós estamos construindo essa visão nos últimos dias. E assim, o que eu gosto de falar é o seguinte para os meus alunos. A Suelen já me ouviu falar essa frase milhões de vezes. A ignorância é uma dádiva. Enquanto vocês não sabem, tá tudo bem. A partir do momento que você abre os olhos, não tem mais como desver. Vocês estão anestesiados por esse modelo tradicional. Esse modelo tradicional que me pagava 1.500, 1.600, 1.700 até o momento que eu fui sair dessa empresa, né, e pedir as contas para trabalhar com domiciliar. Esse era o salário que eu tinha. Comecei com 1.154, aí eu fui recebendo reajuste, porque eu fiquei 5 anos lá. Cada ano era R$100 de reajuste. R$100 de reajuste. Quando eu pedi as contas, eu ganhava R$1.700. Desculpa, gente. Desculpa. Qual que é o aluguel da casa de vocês aí hoje? Aqui na minha casa hoje eu pago R$2.000 de aluguel. E com esse salário aí, mal e mal eu conseguiria pagar o aluguel da minha casa. Aí tem plano de saúde, seguro de carro, escola dos filhos. Não sei vocês se tem filhos ou não, se tem pretensão de ter filhos ou não. Você vai colocar o seu filho numa escola? No mínimo aí R$1.000 você vai gastar. Então você pode deixar o seu filho numa escola pública. É uma decisão sua, né? Se isso é possível para você, se essa escola vai prestar um bom cuidado com o seu filho, né? Então, gente, esse modelo eu tô fora. Porque eu já enxerguei há bastante anos atrás que isso não funciona para fisioterapeutas que querem realmente viver uma realidade de um atendimento de qualidade, de uma agenda de vida de qualidade para os profissionais e, de novo, que você consiga viver bem da sua profissão. Bem da sua profissão. Se não for ser dessa forma, talvez seja melhor trabalhar em outro setor. E aí você acaba perdendo 5 anos de dedicação, 5 anos de investimento, 5 anos, às vezes, de um trabalho de um pai, de uma mãe que acreditaram em você e te veem formado, não conseguindo dar certo na fisioterapia. Por quê? Porque essa é a realidade. Então a fisioterapia domiciliar veio para transformar isso. E foi o meu primeiro insight lá em 2016. Eu pensei assim, essa é a foto do meu primeiro paciente domiciliar, gente. O nome dele é Hélio. Ele é vivo até hoje. E eu atendi ele por 6 anos. 6 anos. Ele foi meu primeiro paciente domiciliar. O Hélio hoje deve estar por volta dos 22, 23 anos, se eu não me engano. E ele estava indo levar a irmã dele para a escola e foi atropelado. Foi atropelado. Um carro subiu no meio-fio e atropelou ele. Ele teve um TCE gravíssimo, teve que fazer uma cranioscopia, uma retirada da calota craniana do cérebro, fez uma inserção dessa calota craniana abdominal. Então, quando eu vi ele a primeira vez, ele tinha um buraco na cabeça enorme. Eu nunca tinha visto aquilo na faculdade.
Então imaginem eu na primeira avaliação de um paciente domiciliar, eu já encontrei um rapaz de 16 anos com um acidente gravíssimo, um grande desafio, né? E eu tinha que resolver aquele caso. Eu tinha que fazer dar certo. Eu tinha que fazer, né? E aí o que eu pensei era o seguinte: nossa, esse paciente é muito longe, é muito desafiador. Eu gastava quase 30 minutos para ir até a casa do cliente. Então era 30 minutos para ir até a casa dele, mais 50 minutos de atendimento, mais 30 minutos para voltar. Então eu pensei, o que eu vou fazer meu primeiro paciente? Eu falei, olha, eu consigo fazer para vocês pelo valor de R$ 100. Eles confiaram no meu trabalho, como vocês podem ver lá, eu recém-formado, carinha de novo ainda, né? 10 anos atrás, com os meus 23 anos, mais ou menos, já ia já com a minha camisetinha social, já ia com o meu jaleco para minha avaliação. Por quê? Porque eu acreditava no poder da imagem. A imagem não de parecer rico, mas a imagem de parecer profissional da área da saúde. Porque profissional da área da saúde é algo sério. E hoje, o que a gente vê do profissional da área da saúde? Como é que é o nome da trend, Sueli? Como é que é o nome da trend? O papo que rola na internet e tá lá os profissionais da área da saúde pulando, fazendo meme. O que isso traz de autoridade para o profissional da área da saúde? O que isso constrói de conexão com os nossos pacientes? Será que realmente essa é a única forma da gente conseguir alcançar clientes para a nossa agenda? Será que realmente essa é a única forma da gente ser um profissional valorizado dentro das nossas cidades? Será que essa é realmente a única estratégia para crescer dentro das redes sociais? Né? Então eu acredito que o profissional sério, o profissional de destaque, ele tem uma autoridade a ser zelada, ele tem uma comunicação que deve ser feita e que quando feita de forma adequada, os clientes enxergam valor nisso. Né? E eu sempre me preocupei com isso e ensino os meus alunos como isso deve ser feito. E aí, quando esse paciente fechou o tratamento 3 vezes na semana e eu percebi que com somente um paciente domiciliar eu ia conseguir atender 3 horas por semana e faturar em média R$ 1.200, eu falei, aqui eu entendi a diferença de empreender e trabalhar para alguém. Porque quanto mais resultados você gera, mais você ganha. Mas quando você está no hospital, quanto mais você atende, mais burnout você ganha. Essa é a diferença. Quanto mais plantão você faz, mais estresse, mais acima do peso, mais burnout, mais depressão você ganha. No teu negócio particular, quanto mais atende, mais você fatura, mais qualidade de vida você gera para sua família, mais reserva de emergência você tem, melhores decisões financeiras você toma, mais segurança profissional e confiança e realmente satisfação profissional você tem. É uma diferença enorme. Olhem para mim agora. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Quem aqui já teve essa mesma visão que eu tive? Quando pegou o seu primeiro paciente domiciliar e começou a ver o valor do atendimento caindo toda semana ali na conta. Quem já teve essa mesma visão? E percebeu que existe uma grande diferença entre empreender dentro da assistência domiciliar e você trabalhar dentro desses modelos tradicionais. E o que eu pensei? Eu falei, se eu conseguir mais 5 pacientes iguais a esse, eu já estou ganhando 7, 8 mil reais por mês. E estou trabalhando muito menos do que eu estou trabalhando aqui na CLT. Porque eu ia estar fazendo ali, em média, 12, 13 horas por semana. Gente, quem que trabalha hoje no Brasil 15, 20 horas por semana e consegue faturar 10 mil reais por mês? Quem? Hoje em dia tem muitos médicos que infelizmente não conseguem alcançar esses resultados. Tem muitos médicos atendendo pelo plano de saúde, ganhando R$ 40 por atendimento. Às vezes até menos. Tem médicos trabalhando em clínicas populares que o atendimento dele lá na clínica popular custa R$ 150,
mas esse médico fica com R$ 60 para ele. E ele ainda é PJ. Ou seja, ele tem que pagar o imposto sobre esse valor que ele recebe e ele não tem os seus direitos trabalhistas. Não tem férias, não 13º. Isso é que o fisioterapeuta e o profissional da área da saúde merece? Se vocês continuarem acreditando que essas são as mudanças que vocês precisam, as coisas vão continuar assim da mesma forma. Quando vocês realmente tomarem uma decisão de investir no modelo de negócio particular de vocês, vai dar certo. Mas não é só fazer mais um curso de aprimoramento, de melhora do atendimento, um curso de liberação, um curso de ventosa, um curso de... Não é sobre mais um curso para melhorar o seu atendimento. É sobre você começar a construir um modelo de negócio real como empresário. É isso que vocês precisam. E aí eu desbloqueei muita coisa quando isso aconteceu. Muita coisa. E assim como na cidade de vocês, eu também enfrentei alguns desafios para conseguir alcançar os R$ 10.000 por mês. Porque quando eu comecei lá em 2016, ninguém cobrava R$ 150 por atendimento domiciliar. Mas nunca. Mas nunca. Hoje a gente até tem alguns colegas que já conseguem cobrar isso, até por causa da inflação. Hoje R$ 150 é diferente de 10 anos atrás. O valor do dinheiro mudou. Antes com R$ 150 você ia no mercado e comprava o mercado inteiro. Hoje com R$ 150 você volta com uma sacola. Uma sacola. Isso se chama inflação. Nosso país é um país inflacionário, historicamente. Então, aqui na minha cidade, assim como na cidade de vocês, eu enfrentei desafios. Quando eu tentei sair do meu atendimento de 70 para 80, quando eu tentei sair de 80 para 120, quando eu tentei sair de 120 para 130, toda vez que eu tentava subir um pouquinho o meu preço, eu encontrava clientes que tinham dúvidas se deveriam fechar ou não. Eu já encontrei clientes que falaram que o meu atendimento era caro. Eu já encontrei clientes que falavam que a Mariazinha fazia mais barato e isso eu não podia cobrir o preço dela. Eu já ouvi de clientes falando, ué, mas você é médico que cobra esse preço? Cara, eu já ouvi isso. Conta pra mim aí, se vocês já escutaram absurdos como esse também. Compartilha comigo. Compartilha comigo. Você já escutou de clientes que o seu atendimento é caro? Que esse preço não dá pra cobrar? Porque existe desvalorização realmente. Existem desafios para conseguir cobrar certos preços em certas cidades. E Foz do Iguaçu se desenvolveu muito porque quando as pessoas começaram a perceber o movimento que a gente estava fazendo, elas falaram assim, ou a gente acompanha esse movimento ou a gente vai ficar para trás. A gente vai ficar sem paciente. Porque a empresa do Gabriel está crescendo, ele está contratando pessoas, ele está aumentando o time. A gente vai ficar para trás. Vocês estão comigo, gente? Eu não tô vendo vocês no chat. Vocês estão comigo? Eu preciso de vocês aqui. Não dá pra gente estar desconectado agora. Eu preciso de vocês aqui. Vocês enfrentam esses desafios na cidade de vocês também? Vocês estão comigo ainda? Então existe a desvalorização que é do ambiente que a gente vive, mas existe a desvalorização própria nossa, que são as nossas próprias crenças. Todos nós, sem exceção, temos crenças em relação ao valor do nosso trabalho, em relação ao valor do nosso dinheiro. E essas crenças, elas são bloqueadores do nosso desenvolvimento. Elas são. Porque se eu chegar para você hoje e falar assim, ó, o seu atendimento vale R$ 200. O que você vai dizer para mim? Você vai falar assim, Gabriel, não vale. Não vale. Eu não mereço R$ 200 ainda. Porque a Joaquina, ela é uma profissional mais completa e não cobra 200. Gabriel, porque eu me formei agora, eu ainda não posso cobrar 200. Ah, Gabriel, mas você tem as suas próprias crenças que não vão te permitir cobrar esse preço. Mesmo que o seu atendimento seja compatível com esse preço. Porque, gente, hoje, R$ 200 para a pessoa certa
Não vale nada. Não vale nada. Eu tô falando sério para vocês. Tem muitas pessoas que R$ 200 não tem o mesmo valor que tem para nós, né? Que a gente às vezes vem de uma situação mais difícil financeiramente, vem de uma família mais humilde, a gente fala R$ 200 é muito. Mas tem pessoas que estão procurando um profissional qualificado e que estão dispostas a pagar R$ 200 e esse preço é um preço compatível para eles. Entendem? Então existe sim a desvalorização da cidade, mas também existe a nossa desvalorização no nosso próprio trabalho. E foi o que eu fui entendendo. Eu falo, eu não tô aqui para pagar conta, eu tô aqui para fazer dar certo para mim também. Tem que ser bom para mim também. Eu não posso fazer o cálculo do preço do meu atendimento só o suficiente para pagar as minhas contas, eu tenho que lucrar também. Eu tenho que pagar as minhas férias, eu tenho que pagar o meu 13º, eu tenho que pagar tudo isso que eu teria direito se eu estivesse trabalhando. Não é porque eu sou empresário que eu perco os meus benefícios. Não é porque eu tenho o meu negócio que eu perco os meus benefícios. Não é porque eu tenho uma empresa que eu tenho uma eu presa, que eu fico preso no meu negócio. Não. 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 Não é assim. Então eu enfrentei a dificuldade da concorrência cobrando mais barato. Eu concorria com profissionais que cobravam metade do meu preço. Só que eu fui entendendo que isso não seria um impedimento para mim continuar crescendo. Por quê? Porque se eu tivesse paciência, se eu não lotasse a minha agenda com pessoas que pagariam menos do que eu deveria, eu ia estar deixando horários disponíveis para as pessoas certas. Para as pessoas certas. Então eu fui tendo paciência, eu fui fazendo marketing, eu fui tendo resultado, eu fui postando os meus resultados nas redes sociais, eu fui mostrando o trabalho sério que a gente fazia. E foi tendo uma construção, uma construção. Eu não saí do zero para os R$ 10.000 em um mês, nem em 6, nem em um ano. Eu precisei de 3 para 4 anos para chegar perto desses resultados. Diferente de alunos meus hoje que conseguem esses resultados em menos de um ano. Por quê? Porque tem uma orientação adequada, porque tem um mentor acompanhando, porque tem, de novo, os direcionamentos necessários, porque aprendeu a utilizar as ferramentas do mercado moderno, porque criou uma mentalidade empreendedora mais rápida do que eu. Eu demorei mais tempo para aprender tudo isso porque eu não tinha pessoas para me orientar, né? Outro desafio que eu enfrentei é poucas pessoas interessadas, porque quando você está começando, demora um pouco de tempo até que as pessoas enxerguem realmente aquilo que você faz. No primeiro momento existe desconfiança. Então, se você não tem uma boa divulgação, se você não tem constância, se você não fala sobre o seu trabalho, quem não é visto não é lembrado. Então, o início é sempre mais desafiador. E eu já estou falando isso para vocês. O início é mais desafiador. É assim. Mas depois que a chave vira, as coisas andam. E aí você começa a crescer. A Ellen falou ali, as pessoas preferem ficar esperando pelo SUS do que pagar a fisioterapia no conforto do celular. Só que a pergunta que fica, Ellen, é: será que esses pacientes, eles vão alcançar os resultados que eles esperam no SUS? Será que eles vão sair de lá satisfeitos? Porque vocês sabem, assim como eu, que no SUS não existe atendimento individualizado. Não existe. O paciente tem que sair de lá, sair da casa dele, ir até lá, ele espera o tempo do atendimento dele, que às vezes é um atendimento de 30 minutos, tem mais 2, 3, 4 pessoas lá junto com ele, atendendo no mesmo horário. Às vezes ele vai lá e fica fazendo um exercício no canto sozinho. Às vezes ele não melhora. Não estou dizendo que é sempre assim, mas é bem frequente que é assim. Porque o sistema está focado no número de atendimentos, não na melhora do paciente. Então a pergunta que fica é, Ellen, será que essas pessoas melhoram? Será que essas pessoas elas não voltam para você? Será que essas pessoas, após passar por isso, elas não vão enxergarem que não vale a pena? Por muitas vezes eu falo isso pro cliente. O cliente chega para mim e pergunta, você atende plano de saúde? Eu falo, cara, vocês sabem que não vale a pena. Infelizmente, o valor que o plano de saúde repassa para nós não nos permite um atendimento de qualidade para você.
Então, se você quer um atendimento de qualidade, eu sugiro que você contrate um profissional particular, mesmo tendo plano de saúde. Eu falo isso para os meus clientes. Porque eles precisam saber da verdade. Eles precisam saber da verdade. Então eu mostro isso para eles. Existe uma diferença entre você fazer o atendimento individualizado do que você contratar um desses serviços. E tu não precisa fazer fisioterapia pro resto da vida comigo. Vamos sentar, vamos fazer uma avaliação. Deixa eu entender um pouco mais do seu caso. Deixa eu ver quantos atendimentos precisa. Vamos fazer um planejamento financeiro para ver como que a gente pode fazer isso para você. Você vai pagando semana a semana ou eu parcelo no cartão de crédito para você. Eu dou aquilo que esses tipos de serviço não dão. O cara chega lá no plano de saúde, o fisioterapeuta não quer nem saber se o cliente vai pagar, se não vai pagar, se vai fazer 10 sessões, se não vai. Não é o foco. Ele tem que entregar o atendimento. O que eu faço aqui é dar o que as pessoas não dão. É dar atenção. É dar a escuta a dor do cliente, ao que ele está procurando. E ele fala, nossa, olha como esse profissional é. Eu nem contratei o serviço dele ainda, mas ele já me deu atenção, ele já me passou uma informação. E ele vai ficar com uma pulguinha lá atrás da orelha, enquanto ele está pensando sobre isso. Enquanto ele está pensando qual serviço ele deve contratar. A Tiffany colocou ali, minha paciente justamente por esse motivo preferiu manter o atendimento somente comigo do que continuar a fazer mais dias pelo SUS. Lá ela não conseguia ver evolução. É perda de tempo muitas vezes. Eu já tive pacientes que fazem no Sistema Único de Saúde, faz comigo, faz no plano de saúde, faz comigo. Eles falam, Gabriel, é muito diferente. Flávio perguntou, você acha que dá certo focar em atendimento domiciliar em crianças especiais e idosos? Flávio, eu atendi durante 4 anos crianças especiais em domicílio. E é o casamento perfeito, Flávio. As mães se sentem bem, as mães ficam mais tranquilas sabendo que o seu filho está sendo atendido em casa. As crianças se desenvolvem muito bem porque eles estão trabalhando dentro do ambiente que eles já conhecem. Geralmente as crianças ficam mais calmas. A mãe pode ajudar no atendimento, pode acompanhar o atendimento. A mãe pode, enquanto isso, estar cuidando de um outro filho, cuidando da casa. Então, sim, dá para ter isso, desde que você faça uma estruturação adequada do teu serviço. Aqui, muitos médicos pedem para o paciente procurar fisioterapia particular. Por quê? Porque os médicos já enxergam a diferença disso. Pelo SUS não vale a pena e o paciente vê, só que ele vai atrás do profissional que vai cobrar mais barato. Só que no profissional mais barato ele também vai ter esses mesmos desafios. Porque o profissional mais barato, ele enfrenta desafios também. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Porque se eu não tivesse tido essa visão de que eu precisava fazer dessa forma, eu nunca ia ter condição de investir num curso de qualidade. Gente, se eu chego para vocês aqui agora e falo, olha, vai ter um curso legal aqui para vocês fazerem, um curso para melhorar os seus atendimentos. Esse curso custa R$2.000. A maioria de vocês não vai conseguir pagar. Por quê? Porque não consegue lucrar na fisioterapia. Então, a maioria dos fisioterapeutas que cobram barato, eles não conseguem fazer uma formação adequada, não conseguem fazer um curso de diferenciação, não consegue realmente aprofundar os seus conhecimentos com cursos que realmente fazem diferença. Então eles ficam com aquilo que ele aprendeu na faculdade, que é o básico. É o básico. É o básico. Então eles não conseguem crescer. Então mesmo o profissional que cobra mais barato, ele tem dificuldade de gerar resultado. Eu, quando comecei na fisioterapia, depois que eu comecei a fazer cursos mais avançados, eu entendi que muitas vezes eu estava piorando os meus pacientes, porque eu não sabia o que eu estava fazendo de verdade. E depois que você começa a estudar mais, você fala, talvez isso não era a melhor conduta para o meu paciente. Talvez para o meu paciente espástico não era isso que eu deveria estar fazendo. Eu posso estar piorando o quadro de espasticidade dele. Entende? Então, isso muda o jogo quando a gente constrói dessa forma. Por aqui, eu também enfrentei desafios se daria certo. Porque quando eu fui sair da CLT, eu me questionei se era a decisão certa. Eu suava frio, gente. Toda mudança de carreira gera dúvida. Talvez você esteja pensando, será que o domiciliar é o que eu deveria fazer? Será que eu deveria largar o Pilates para focar no domiciliar? Mesmo você sabendo que a tua hora no Pilates não vale nada.
Você sabe disso. Você sabe que você tem que atender das 7 da manhã às 19 horas. E quando você olha quanto você ganha por sessão de pilates, você fala, cara, isso aqui não tá certo. Isso aqui não tá certo. Por quê? Porque o pilates é um modelo de negócio que é focado em volume. Focado em volume. Hoje são poucos estúdios de pilates que conseguem realmente cobrar um ticket adequado para esse tipo de serviço. O pilates passou por esse problema de valorização. Onde você encontra aula 2 vezes por semana por R$250. Jesus amado, quanto que vale a hora desse profissional que cobra R$250 por mês para atender esse paciente 2 vezes por semana? Aí tem que colocar lá 5, 6 alunos no mesmo horário para valer a pena, senão não vale. Perde qualidade, perde performance, não tem como. Você sabe disso. Será que o hospital realmente é o caminho? Será que realmente é ali que você vai ter o que você precisa? Ou será que você vai ganhar um burnout lá? Se ganhar um burnout, tá no lucro ainda, né? Porque o quanto a gente ainda não vê pacientes nossos, jovens, adultos jovens, por causa de estresse, carga horária de trabalho, tendo um AVC e ficando numa cama. Porque a gente tá lá. Eu sei, gente. Eu conheço pessoas que trabalham no hospital. Bandeco, come uma comida ali na hora que dá, senta para comer uma comida que trouxe, ou uma comida que pegou ali, uma marmita, um pastel, uma Coca-Cola. Come lá na hora do meio do plantão, senta, dorme no colchão lá no meio, e com desconfiança tem que acordar, tem que dar. Quando a pessoa chega em casa, ela não consegue descansar, porque ela tá sempre em alerta. Ela tá sempre em alerta. É verdade. Ela tá sempre alerta. O pessoal do hospital tá sempre alerta. Não tô dizendo que ela não é uma área importante. Se é teu sonho trabalhar com hospital, vai lá, segue teu sonho. O meu sonho é viver bem da minha profissão, cara. E eu encontrei isso no domiciliar. É o equilíbrio entre saúde, qualidade de vida, valorização e resultado para os meus pacientes. É o que eu procurava só. Não quero nada mais que isso. Então, dúvidas terão. Dúvidas terão. É uma decisão individual. Eu estou mostrando o caminho para vocês aqui. E muitos de vocês não vão seguir o caminho que eu estou propondo. Vocês vão querer outro caminho. E eu espero de verdade que dê certo o caminho que você escolhe. Espero de verdade. Mas toma cuidado para não se arrepender. Porque uma decisão errada hoje pode custar caro amanhã. E a decisão certa hoje faz toda a diferença amanhã. Toda a diferença. Toda a diferença. Então tudo isso é um caminho que a gente vai seguindo. E quando eu fui quebrando esses caminhos e fui entendendo o que deve ser feito, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro, porque eu comecei a realizar alguns atendimentos domiciliares, comecei a ter mais lucro, comecei a conseguir sobrar um pouquinho para mim e eu comecei a viajar. Fui para Porto Alegre, fui para São Paulo, fui para Curitiba. Recentemente eu estava no Rio de Janeiro fazendo a formação nível 4 internacional, PNF, junto com o José Vicente, com a Mônica Silento. Fui para Porto Alegre fazer a formação internacional com o Fred, da Alemanha, né? Então fui fazendo cursos, fiz TCI em São Paulo, participei de congressos dentro da minha área de atuação. E fui buscando aprender realmente aquilo que não chegava até a minha região, até a minha cidade. Então, muitas vezes a gente acha que é um profissional de resultado, até a gente começar a se qualificar e aprender com os melhores daquela área. E aí a gente percebe, caramba, talvez eu não seja tão bom assim. E quanto mais eu fui conhecendo pessoas, quanto mais eu fui conhecendo o mercado de fisioterapia, quanto mais eu fui aprendendo com os melhores, mais resolutivo eu me tornei. E hoje, de novo, o meu preço é compatível com o meu atendimento. Por quê? Porque eu gero melhores resultados do que 10 anos atrás. Só que não dá, gente, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Não dá para vocês estarem estagnados e quererem melhorar o preço de vocês, crescerem dentro da profissão. Vocês têm que estar em movimento. Então, quem decidir entrar comigo nos próximos 12 meses, eu preciso que vocês estejam dispostos a ouvirem, a implementarem, a correrem atrás daquilo que vocês sonham.
Porque nada vem de graça nessa vida. Vocês já ganharam alguma coisa de graça nessa vida? Nada. Nada vem de graça. As coisas exigem dedicação. Mas para aqueles que têm um caminho, que têm um mentor, essa dedicação ela é muito mais tranquila. Ela passa mais confiança, ela tem mais resultados, esses resultados vêm mais rápido. E o que a gente foca muito com os nossos alunos é que vocês consigam retornar o valor investido o mais rápido possível. E eu costumo dizer o seguinte, gente, ó, com um plano de tratamento vendido, vocês retornam o valor investido para serem acompanhados por mim. Um plano de tratamento vendido. Então, as coisas podem mudar muito rápido para você se você estiver com o acompanhamento adequado. Agora, se você estiver colocando energia no lugar errado, você fica lá, patinando. Fica lá, patinando. Então, o que você tem a perder? Eu vejo que muitos de vocês... Ai, mas será? Será? O que você tem a perder? Agora, a pergunta que você deveria se fazer é: o quanto eu tenho a ganhar? Porque tem pessoas que têm um olhar muito mais para a negatividade. E se der errado? E se não funcionar? E se não der certo? Você está olhando para a negatividade. Agora, e se der certo? E se virar isso que eu estou fazendo? E se der certo essa decisão que eu der? O que vai acontecer com a sua carreira? O que vai acontecer com a sua carreira? Então, quando eu olho dessa forma, as coisas começam a acontecer. Elas começam a virar. E começa a dar certo. Eu comecei a ter mais resultados. Eu comecei a postar, eu comecei a mostrar, os clientes começaram a falar, começou a virar. Virar. Paciente indicando paciente fechando tratamento. Já não era mais sobre o preço, era sobre eu quero fazer com o Gabriel. Foi indicado pelo Gabriel. O meu amigo fez com o Gabriel e melhorou. Eu vi as suas redes sociais e gostei. Eu achei muito legal o seu atendimento. Eu gostei muito de como você conversou comigo no WhatsApp. Nossa, você é um profissional que está de bem com a vida, porque isso faz a diferença. Se você está cansado, se você está esgotado, se você está desvalorizado, você já chega frustrado. Você já chega com o ar da derrota. Mas quando você está feliz com aquilo que você está fazendo, quando você se sente valorizado, a tua áurea muda. Você muda, cara. Você muda. Você chega de bem. Eu atendo bem os clientes, eu me sinto bem fazendo aquilo que eu faço, eu me sinto valorizado. Isso não significa que eu não me sinta cansado. Porque é assim, gente. A vida é assim. Tem dias que nós vamos estar mais cansados. Mas nesse dia, eu penso, reflito e falo: vale a pena dar o meu melhor aqui. E se um dia não dá e eu preciso descansar, eu tenho a tranquilidade de mandar uma mensagem para os meus pacientes e falar: hoje eu não consigo ir atender. Se der, a gente repõe amanhã, a gente repõe outro dia, porque hoje eu preciso fazer algumas outras coisas, preciso descansar, não estou bem de saúde, eu preciso... Tá tudo bem, os meus pacientes entendem. Tanto é que eu estava de férias semana passada, né, Sueli? Faz uns 7 dias que a gente chegou de viagem. E, cara, todos os nossos pacientes entenderam. Os que precisavam de fisioterapia constante continuaram sendo atendidos por fisioterapeutas do meu time. Os que não precisaram continuaram sendo atendidos. Esperaram eu retornar dos meus atendimentos, das minhas férias. E pra mim, é muito melhor tirar férias agora do que tirar férias de final de ano. Não é verdade, gente? Não é assim? Você chega lá na praia agora, começo de janeiro, fevereiro, você pega mais fila, você mais se estressa, tem fila pra tudo, pra comer, pra descer pra praia, pra ir no Beto Carreiro. Não tem. Aí você vai tirar férias e fica estressado. Por quê? Porque você trabalha num lugar que não é você que decide quando você tira as férias. Você tá preso lá. No teu próprio negócio particular, você decide. Tem uma coisa importante da tua família? Tu vai. Tem uma festinha da tua filha? Tu vai. Porque você não é preso ao modelo que você escolheu. Você é dono do seu negócio como empresário. Vocês entendem a diferença? É decisão, gente. Decisão. Os resultados começaram a crescer. E com os resultados crescendo, existe um negócio chamado oferta e demanda. O que é essa oferta e demanda, Gabriel? Quanto mais pessoas querem o teu trabalho,
mais atendimentos você consegue realizar, mas também o valor da sua hora sobra. Por quê? Porque se tá todo mundo contratando, todo mundo continuando, e eles continuam satisfeitos, isso significa que o seu trabalho vale mais do que você está cobrando. Muitos de vocês devem estar passando por essa situação. Reflitam comigo. Se vocês têm hoje pacientes que estão há bastante tempo com vocês, há bastante tempo, pacientes que elogiam o seu trabalho, gostam do seu trabalho, continuam com você, esses pacientes sabem que o seu trabalho vale mais do que você está cobrando, porque você tem gerado boas experiências, bons resultados, e eles continuam. Por quê? Porque eles consideram aquele preço adequado, justo e às vezes até barato. E eu me lembro a primeira vez que eu fiz uma pesquisa de opinião com os meus clientes e tinha uma pergunta lá: o que você acha do meu atendimento? E vários clientes colocaram lá: eu considero barato por aquilo que você entrega. E ali foi a primeira vez que eu refleti sobre isso. Sobre a oferta e a demanda. Sobre você gerar resultados que fazem com que mais pessoas procurem você e, consequentemente, o que foi acontecendo? O meu preço foi subindo. Então, lá em 2015, eu ganhava R$ 1.500 mais 2.000 de domiciliar. Nem isso. 2019 já estava passando da casa dos R$ 7.000. E bate hoje 2020, a gente alcança de lucro mais de R$ 22.000 por mês de lucro com os nossos atendimentos domiciliares, tanto da minha agenda quanto da empresa. E isso não é faturamento, porque faturamento não é lucro. Faturamento é bem maior do que isso. E todo o nosso faturamento é declarado pela nossa contabilidade. Nós geramos nota fiscal para todos os nossos pacientes. Então eu posso provar esses resultados para vocês. Porque a nossa empresa passou por um processo de profissionalização. E um desses processos era que eu tivesse direito às minhas férias, que a Suelen tivesse direito às férias delas, que tivesse direito aos benefícios. A Suelen ficou grávida da Lara, nossa filha está com 9 meses. Ela teve direito à licença maternidade durante todo esse período. Se eu precisar passar por uma cirurgia, se eu precisar me afastar do meu trabalho, eu tenho direito aos meus benefícios. Eu estou assegurado. Sendo dono do meu próprio negócio. Hoje a minha empresa tem lucro suficiente para mim poder pagar um seguro de vida para mim. Entende a diferença? A minha empresa gera lucro suficiente para mim ter uma reserva de emergência para mim. E é isso que eu quero propor para vocês. Vocês saírem desse marasmo da fisioterapia desvalorizada e começar a entrar num outro jogo. Qual que é o jogo que eu quero que vocês joguem? O jogo dos empresários, donos dos seus próprios negócios particulares, domiciliares, de referência na cidade de vocês. Quem topa aí? Quem topa dar esse próximo passo? Você topa? Coloca ali no chat então para mim saber se você topa. Se você realmente durante esse curso enxergou isso como uma decisão adequada a ser feita. Quem topa? Quem topa? Quem tá comigo ainda? Quem tá pronto para tomar uma decisão? Quem realmente quer vir junto comigo nos próximos 12 meses para construir esses resultados que eu estou mostrando para vocês? Porque se eu conseguir, vocês também conseguem. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Porque, gente, eu não sou melhor que vocês. Eu, no primeiro ano da faculdade, tive 5 dependências. Eu reprovei em 5 matérias no meu primeiro ano de faculdade. Eu não me orgulho disso, mas eu não estava preparado ainda. Eu passei por vários desafios no começo da minha faculdade. Vários desafios até dar certo. E quando eu me formei, eu tinha várias dúvidas se eu conseguiria dar certo na profissão. Porque eu não era o melhor aluno, não era o melhor com as melhores notas, nem de perto. Mas eu tinha um desejo muito grande. E eu fiz boas decisões na minha carreira. E eu demorei algumas decisões, hein? Eu fiquei 5 anos na CLT que eu não precisava ficar 5 anos. Então vocês podem ter um caminho muito mais encurtado do que o meu. Muito mais encurtado do que o meu.
se vocês tomarem boas decisões. E se vocês tiverem um mentor do lado de vocês para acompanhar vocês durante esse processo. Isso vai fazer toda a diferença. Agora vamos separar as pessoas que têm coragem das pessoas que não têm coragem. Agora é o momento. A gente vai separar as pessoas que têm coragem das pessoas que não têm coragem. Porque tem pessoas que vão focar: e se não der certo? E se eu não conseguir? E se não funcionar? Será que eu vou ter tempo? E tem as pessoas que vão pensar assim: eu quero e eu vou pagar o preço pelos resultados que eu quero nos próximos 12 meses. A gente vai decidir agora que lado que vocês estão. Para aqueles que tomarem a decisão adequada, o que vocês vão ganhar sendo acompanhado por mim nos próximos 12 meses? Quais são as metas que a gente tem? E aí vocês vão me dizer se isso faz sentido para vocês. Primeiro, mais de 10 mil reais todos os meses dentro da fisioterapia domiciliar. Esse é um resultado alcançável. Alcançável. É possível alcançar. E vocês têm condição de alcançar isso se vocês seguirem a metodologia, porque vários dos nossos alunos já conseguiram bater essa meta. Se vocês aceitarem o desafio de serem alcançados por mim nos próximos 12 meses, vocês vão ter pacientes satisfeitos pelo seu trabalho, que indicam e admiram ele. E que mesmo que você esteja cobrando o preço justo, eles ainda assim te vejam como um filho para eles. Eles vão te cuidar como um membro da família. Eles vão te admirar, eles vão gostar do seu trabalho, eles vão indicar o seu trabalho, porque eles vão enxergar valor no seu trabalho. E isso faz toda a diferença, porque não tem nada mais frustrante que você ir atender uma pessoa lá que tá de pá virada, que não tá satisfeito, que tá blá, blá, blá. Você vai encontrar os clientes que realmente estarão satisfeitos. Você vai ter a liberdade de organizar os seus horários da forma com que você que achar melhor. E você vai parar de precisar se ausentar de momentos importantes da sua família e da sua vida. Você vai poder participar realmente do crescimento dos seus filhos. Você vai poder ter um relacionamento adequado com o seu esposo e com a sua esposa. Você vai, de novo, poder ter tempo para a sua saúde, para fazer os seus exercícios físicos e também para cuidar dos seus pacientes. Porque essa vida é uma vida de hoje. E vocês, assim como eu, tratam pessoas doentes. E você sabe que o que mais deixa pessoas doentes é o trabalho. É o estresse. É as más decisões de vida. E que a gente não faça isso com a nossa própria saúde. Que a gente possa tomar boas decisões. Se você escolher ser acompanhado por mim nos próximos 12 meses, você vai começar a ser reconhecido na sua cidade por um bom profissional que é. As pessoas vão te reconhecer como fisioterapeuta que é. E isso vai gerar orgulho em você, na sua família, nos seus filhos. E você vai começar a ver as pessoas olharem com outro olhar para você. Um olhar de uma pessoa de sucesso. Elas vão começar a te pedir dicas, elas vão começar a te parabenizar, elas vão começar a te mandar mensagens e isso tem um valor muito importante. Você vai ter a possibilidade até mesmo de ter pessoas trabalhando junto com você, para você expandir o legado que você está construindo. Porque não precisa ser só sobre você. Pode ser sobre a transformação de outros fisioterapeutas também, por meio da profissionalização do seu atendimento domiciliar. E você também vai começar a preparar o futuro da sua família e o seu, com a possibilidade realmente de pensar mais na frente, no longo prazo, e viver talvez uma realidade que os seus pais nunca viveram. Por quê? Porque a minha avó, quando eu disse que ia sair da CLT, ela disse para mim: "Você tá maluco? Como assim você vai sair da CLT?" Não! Eles não conseguiam entender. O meu pai dizia para mim que eu tinha que fazer concurso público. Vai fazer um concurso público. Você tem que ser funcionário público. É o que vai dar certo na sua vida, né? Então, eu fui contra o que muitas pessoas achavam que era o caminho certo.
E hoje todo mundo olha pra mim e fala: parabéns pelas suas decisões, parabéns pelos seus resultados. Por quê? Porque eu enxerguei algo que a maioria das pessoas não enxergam. E eu estava disposto a pagar um preço que a maioria das pessoas não estavam dispostas. Isso fez toda a diferença. E acho que o mais importante, você vai ter a oportunidade de participar da história de recuperação de muitas pessoas. E você vai ficar marcado na vida dessas pessoas para sempre. E elas serão gratas para você para sempre. Não é sobre a clínica, não é sobre o hospital, não é sobre o consultório, é sobre você, dentro do seu serviço domiciliar, fazendo a diferença na vida de pessoas reais. Pessoas reais.